Olá pessoal, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Sobretudo hoje, nessa live que vamos falar sobre rejeição, é um assunto muito importante e que tem acomete muita gente mesmo. É algo que a gente passa, sente, é destrutivo, é corrosivo, que acaba até mesmo gerando sobre outras pessoas situações ruins, negativas ruins. Então, esse assunto de hoje, esse tema de hoje, eu tenho certeza que pode ajudar você, ajudar outras pessoas, porque vai trazer à luz coisas que talvez você nem perceba ou nem sabe da onde que vem e o porquê. Enquanto isso, está chegando mais gente aqui, eu quero saber se está legal o som e falar também que no final, para você que ficar comigo até o final hoje, né, eu vou te dar um estudo sobre meditação e você vai não só entender o que é, mas vai saber como fazer e vai fazer junto com esse estudo que eu vou te dar no final. Então, fica comigo até o final. Então, você vai receber esse estudo muito legal sobre meditação. E também, no final, nós vamos fazer um exercício. Eu vou te dar um exercício que vai te ajudar a mudar, a melhorar, não melhorar, vai te ajudar a vencer até, a sair dessa condição da rejeição que, obviamente, corrói. É um sentimento que é o contrário da live de ontem, né? Quem não pôde assistir a de ontem, depois dá uma olhada no meu Instagram e você vai poder ver que falamos sobre a ansiedade, quer dizer, algo que remete ao futuro, alguém que está pensando mais no futuro e com isso são as preocupações, os medos e que gera a ansiedade, gera o estresse. Hoje a gente vai falar sobre o passado, que também é terrível, que também é muito corrosivo e o passado ele tende a levar as pessoas para a tristeza e para o ressentimento, e a rejeição ele é um sentimento assim que é como uma raiz de outros sentimentos, ele também se conecta com outros sentimentos e que vai deixando as pessoas completamente fora da sua real essência. A rejeição, ela confronta, ela apaga, é como se colocasse sobre, né, uma lâmpada aqui, você está vendo aqui, né, uma luz azul, verde, super bonita, é como se pegasse e colocasse aqui algo que tape, né, que esconda essa luz maravilhosa que é você mesmo, que sou eu, que somos nós. O mestre dos mestres, Jesus, ele falou que nós somos luz do mundo. Então, a luz, ela se expressa, a luz, ela se mostra, a luz, ela brilha. E foi exatamente para isso que a gente nasceu. Ó, tá aqui minha esposa maravilhosa, né? Mulher da minha vida, e tá aqui minha mãe maravilhosa também, né? Muito amada, muito querida. Que bom. Família reunida. Mas continuando então, a rejeição, ela faz com que a luz das pessoas elas fiquem apagadas, ou em outros níveis, né, ela fica como uma luz muito fraca. E uma vez que eu entendo o que é a rejeição, uma vez que eu entendo como ela funciona, os sintomas que ela traz e depois como trabalhar para vencer, então essa luz que está dentro de você, que te faz brilhar, ela vai começar a crescer e não vai parar mais. E eu sou muito grato e privilegiado poder
aqui estar junto com você, ajudando você ou alguém que você conhece a brilhar mais, a botar essa luz para fora e realmente arrancar, tirar o máximo que puder de toda a rejeição do coração, né? Ó, minha sogrinha está aqui. Ó, eu recebi a notícia da sogra que ela pegou o exercício ontem, o estudo de meditação e até dormiu melhor. Não é verdade? Conta aí depois, né, como foi a noite. Aliás, participe aqui também. Todo mundo que participar, eu vou no final entregar esse estudo sobre meditação. Então, me fala um pouco aqui sobre rejeição. Você conhece alguém que se sente rejeitado? Você consegue perceber o sentimento da rejeição? Eu vou falando aqui de vários sintomas e se tiver alguma coisa que de repente você perceber, fala, isso aí é interessante. Fala, dá um eu aqui e a gente vai interagir no máximo que a gente puder nessa live. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faz pergunta aí, né? Eu sempre digo, o sábio faz pergunta, né? Quem não pergunta, quem fica sem conhecimento, sem a sabedoria, quem fica na ignorância, ele vai, obviamente, tender a ir para o lado sempre ruim, para o lado sempre mal, para o lado sempre negativo. Mesmo a pessoa sendo essencialmente boa, como nós somos, nós nascemos com uma essência boa, ela, se não tiver o conhecimento e evoluir para sua sabedoria, ela não desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades, o seu conhecimento, a tendência é acontecer o quê? De andar, ao invés de para frente, andar para trás. E hoje, uma live muito importante para a gente falar sobre rejeição, que vem de questões de forte pertencimento. Porque o que é uma pessoa rejeitada? É alguém que foi desprezada ou alguém que foi abandonada, alguém que foi tirado de algum lugar, alguém que foi impedida de entrar em algum lugar. É uma situação, um sentimento que é gerado normalmente por questões familiares. A raiz da rejeição, ela vem normalmente da infância, e ali na infância, porque houveram até mesmo, quiçá, uma situação de abandono mesmo, né, de pai ou de mãe, ou a criação da pessoa, ela foi rejeitada mesmo por um dos pais ou pelos pais, ou a pessoa se sentiu por determinadas reações, tratamentos que os seus responsáveis, né, quem os criou, seus pais, talvez deram. Então a pessoa ela vai crescendo e essa situação de rejeição vai se fortalecendo, né? É como que uma semente que é jogada no solo e aquela semente ela vai crescendo. Então, se é uma semente de erva daninha, também vai crescer. E se não for arrancada desde pequena, ela pode virar uma planta grande, forte e vai ficando mais difícil de ser arrancada. Então, essa questão de querer se sentir amado, de querer pertencer a algum grupo, pertencer a algum time, a algum lugar, a alguma pessoa, isso tem muito a ver com a questão da rejeição, porque se não tiver bem resolvido no meu coração o quanto eu sou amado, o quanto eu sou querido, o quanto que eu pertenço a uma família, eu pertenço
pessoas que me amam. Então, uma vez que isso não está claro, e às vezes até o contrário, né? Isso não tem nada claro, né, para a pessoa, isso então gera esse sentimento de rejeição que conecta com outras coisas que a gente vai falar e que é, obviamente, muito lesivo, muito destrutivo e que no fundo, não tem assim nada a ver com a nossa verdade mais profunda, mas as nossas emoções, elas são geradas pelos relacionamentos que temos e muitas vezes o que acontece é que aquilo que outras pessoas nos causaram acaba ficando marcas e feridas, e essas feridas muitas vezes profundas e que vão gerar consequências. Então, faz realmente as pessoas se sentirem sozinhas, com dores mesmo, né, de solidão, e dentro delas elas se sentem rejeitadas, porque elas, desde como eu falei, de questões de infância, há situações que levaram ela a se sentir rejeitada. Gera um dos piores sentimentos que existe, né? Você conhece alguém que é indiferente? A Mavi está aqui, legal, Mavi. Alguém que é indiferente. A indiferença é um dos piores sentimentos que tem. A pessoa ela não consegue sentir amor, não consegue sentir prazer fácil, ela tem essa dificuldade, porque existe uma rejeição dentro dela, e se ela foi rejeitada, é comum que aquilo que eu recebi, né, aquilo que eu tenho, eu vou acabar dando. Então, se ela recebeu a rejeição, ela vai acabar dando também a rejeição, e vai ter várias situações de indiferença com várias pessoas e até consigo mesmo, porque ela não vai se achar, né, valorizada. A pessoa que tem essa situação de rejeição, ela não se valoriza muitas vezes como deveria. Ela, por não ter se sentido amada, por não ter sido amada, ela então não consegue dar esse amor e não consegue enxergar esse amor dentro dela mesma. Então, a rejeição ela gera esse desvalor pessoal, né? A pessoa ela se desvaloriza, e muitas vezes o que pode acontecer também, a pessoa que tem rejeição, ela supervaloriza outras pessoas, e geralmente pessoas que nem mereciam ser valorizadas, pessoas que trazem para ela algum desprezo, pessoas que não tratam bem, pessoas até que às vezes são violentas, mas por ter um pouco de atenção, por ter um pouco de amor, entre aspas, né, de carinho, ela acaba se apegando de tal maneira àquele grupo, aquelas pessoas ou aquela pessoa, que ela acha melhor permanecer com aquele sofrimento de desprezo, de diferença que ela é tratada, do que ficar sozinha, do que ficar abandonada, do que ser rejeitada. Então, perceba que é um mal, é um sentimento que acomete muitas pessoas, infelizmente. A rejeição também pode gerar muita carência afetiva. Sabe aquela pessoa que é extremamente carente, né? A pessoa que gosta de toque físico, mas às vezes até ao extremo, né? Então, é a pessoa que muitas vezes ela vai se ligar com pornografias, é uma pessoa que muitas vezes vai se ligar com vícios muito fácil, porque se dentro dela há uma rejeição, se dentro dela a pessoa ela
não se sente amada, o que ela vai fazer? Ela vai buscar esse amor, ela vai buscar a valorização fora. Fora onde? Em outras pessoas, em outras situações, em outros grupos. Só que ela vai acabar buscando aquilo que ela também entrega. Então, uma pessoa que tem essa rejeição no seu coração, em determinados graus, o que ela vai acabar encontrando? Pessoas que dão um pouco de valor, um pouco de atenção ou alguma atenção, mas essas pessoas, elas muitas vezes são egoístas, egocêntricas, são pessoas que também desprezam, são pessoas que vão apenas se aproveitar daquilo que são as habilidades, as capacidades dessa pessoa que tem rejeição e vai só sugar aquela pessoa. Mas só o fato dela se sentir ali querida, se sentir ali atendida e ter alguma atenção, fica até confortável para a pessoa que tem o sentimento de rejeição permanecer. Então, ela acaba se entregando, né, a qualquer tipo de relacionamentos ou a grupos que falam ou que realmente expressam algum amor, né? E então a gente acaba muitas vezes quebrando muito mais a cara, né? Então, quem tem a rejeição, ela vai sofrer bastante se não resolver essa questão na sua vida. E a gente vai falar sobre como resolver isso daqui a pouco, né? Então, a rejeição, ela vai gerar conexões muito tóxicas, como eu disse, né? Com pessoas que gostam de desprezar essas pessoas, né? Porque quem tem a rejeição, ela gera a rejeição. Então, ela vai acabar se conectando inconscientemente, tá, pessoal? Isso é óbvio. Ninguém quer fazer isso de propósito, né? Vou lá porque eu quero sofrer, eu quero, né, me sentir mal, quero ser maltratado. Não acredito. Mas inconsciente é isso que acontece, né? Inconscientemente, o cérebro, né, a mente vai ficar sempre falando para a pessoa, tá vendo aí, ó, você é rejeitado, tá vendo? Você é desprezado. E a pessoa vai acreditando naquilo que ela está ouvindo, naquilo que ela está vendo, porque ela está sempre com o filtro, vamos dizer assim, aberto para aquela situação. E cada vez que ela passa por algo de desprezo, de indiferença, de uma rejeição, isso vai fortalecendo a crença da rejeição. Então a rejeição é uma crença, né, muito forte, e nós somos o que o nosso sistema de crenças é composto, é o que nós somos. Então, se eu acreditar que eu tenho essa rejeição, que eu fui mesmo rejeitado, então isso vai me fazer passar por várias situações que a rejeição vai trazer. Então, outra coisa interessante, a rejeição, ela pode gerar aquela questão de prazer e satisfação imediata muito forte. E isso leva as pessoas a se desviarem muito forte moralmente, leva as pessoas a buscarem atalhos muito mais fáceis, porque ela quer se sentir amada, ela quer sentir prazer, ela quer sentir a satisfação exterior. Então ela acaba se submetendo muitas vezes a muitas coisas que ela não se submeteria, a pessoa não submeteria normalmente. Então a pessoa pode se corromper, a pessoa ela pode ter relacionamentos com pessoas que, todo mundo sabe que não presta, mas ela vai lá e porque teve uma atenção, ela se relaciona. A pessoa ela entra num vício. Outro dia mesmo, uma pessoa muito querida
estava me contando que ela fumou por muitos anos porque ela precisava entrar dentro de um grupo que era de fumante. E essa pessoa tem mais de 70 anos hoje, né? Então, quer dizer, foi algo há muito tempo atrás e daquele tempo em que o cigarro era até uma coisa de status, né? Quem portava o cigarro era alguma coisa diferente. Então, para poder pertencer àquele grupo diferente, a pessoa se submeteu ao vício, né? Para entrar naquele grupo e depois para sair dele. Demorou, disse que levou mais de 20 anos para depois parar de consumir o cigarro e de sair desse vício, né? Então, veja o que a rejeição ela causa na vida da pessoa e os males até físicos, né? Porque, primeiro, a questão psicológica, mental, mas isso vai depois vir para o corpo como somatizações ou como situações dessas de vícios que a pessoa vai acabar se abrindo para fazer. Por quê? Porque ela quer pertencer a um determinado grupo. Lembra aquela situação que passou até na televisão, falando da internet sobre os desafios? Aí tinha lá, acho que era o desafio da baleia azul, eu acho que era esse. E as pessoas, ela na internet, para fazer parte daquele grupo, ela tinha que se submeter a um determinado desafio e algumas pessoas foram até a morte, né, até o óbito, porque elas queriam fazer parte daquele grupo. Então, quantas pessoas se submetem para participar de grupos determinados a coisas que não fazem sentido, mas o sentimento de rejeição que ela tem impulsiona ela sem ela saber, sem ela perceber, ela acaba sendo levada e nem sabe que é por causa disso. A rejeição também, ela gera muito vitimismo. Então, sabe aquela pessoa que tem assim um sentimento de coitada, a pessoa que tem também um sentimento de culpa muito forte, ela acha que ela é culpada de várias coisas, né? Ela é culpada porque os pais talvez resolveram se separar, então ela acha que ela é a culpada e ela carrega essa culpa para a vida. A pessoa ela acha que é culpada por causa de alguma situação familiar, de perda de um ente querido, de alguma, sei lá, de um acidente. A pessoa ela carrega esse vitimismo, essa culpa, essa acusação, ela carrega esse coitadismo, né, que é muito prejudicial, que vai levar depois à autossabotagem, que também é algo que acontece sem perceber, né, é inconsciente, mas que a pessoa ela acaba passando. Sabe aquela coisa assim, a pessoa fala, minha vida é assim porque aconteceu isso, isso e isso. Então ela tem uma justificativa, né? Ela dá desculpas para que possa responder a ela mesma o porquê que ela está daquele jeito. Então, às vezes a pessoa está triste, a rejeição ela gera muita tristeza, né? Então, a pessoa gera esses sentimentos que pode levar até a depressão, né? E também, como eu falei, as doenças psicossomáticas. Então, a pessoa ela começa a achar que ela é assim por causa disso, daquilo. Ela já até se conforma com as dores, com as faltas, com as coisas negativas, as faltas, né, o que não tem. E o que acontece? Ela começa a murmurar. Ela começa a murmurar, começa a reclamar, começa a ver muito lado negativo das coisas, sem perceber, né, que a raiz, o fundo dessa situação está lá atrás, até na infância, né? Eu conheci uma pessoa que falou para mim que a mãe dela disputava
ela com o pai dela. Então, quer dizer, imagina isso, você é uma criança e perceber que a sua própria mãe, ela rejeita você porque tem ciúme de você com o pai. É surreal, mas acontece, né? Tá cheio de situações por aí que fazem isso acontecer. E também não estamos aqui para ficar culpando ninguém. Pô, mas essa mãe também não presta. A gente também não sabe o que essa mãe passou, o quanto que essa mãe também foi rejeitada lá na sua infância. Então, ela só pôde dar aquilo que ela recebeu. Nemo dat quod non habet. Só posso dar aquilo que eu recebo. Então, se ela não teve, como é que ela ia dar, né? Então, veja que uma vez que a gente tem o conhecimento e obtém a consciência do que é a rejeição, a gente tem agora a oportunidade de mudar essa história. E é isso que a gente quer incentivar, encorajar aqui nessa live, para que a gente primeiro identifique, primeiro reconheça que existe isso, porque é difícil reconhecer a rejeição. A rejeição ela é meio escondida, ela parece orgulho. É raro alguém falar, não, eu estou meio orgulhoso, realmente eu tenho dificuldade para dar o braço a torcer. A mesma coisa é a pessoa ela admitir, ela reconhecer que tem uma rejeição. Às vezes nem sabe o que é isso, né? Mas agora pelos sintomas que a gente está falando aqui, talvez você perceba ou veja, entenda que quem é que tem essas coisas e o que fazer para melhorar, para sair dessa condição, né? Então, a rejeição ela pode gerar muita angústia, muita tristeza. Você conhece alguém que está sempre angustiado? Você conhece alguém que vive numa gangorra de baixo muito forte e pouco acima, né? Já está mais embaixo do que em cima, ela vai se arrastando na vida, ela vai fazendo um esforço, cara, parece que está carregando aquela bola de ferro, né, de filme americano, né, na prisão, que os caras tinham lá a bola de ferro, corrente, e tinha que andar arrastando aquela bola de ferro, e é talvez uma boa analogia daquilo que é carregar e conviver com a rejeição. As angústias frequentes, as tristezas frequentes, a depressão, e por não saber da onde vem isso, óbvio, a pessoa ela vai precisar, e não tem nada de errado nisso, tomar remédios, vai precisar ter algo sintético para poder levantar os seus neurotransmissores, os seus hormônios e ajudar. Como eu disse, não tem nada de errado. Há situações obviamente, que leva à rejeição, a uma depressão profunda e que precisa mesmo procurar ajuda profissional, psiquiátrica, e tem que buscar mesmo. Eu encorajo você a incentivar as pessoas a fazerem isso, porque isso é muito importante. Então, a rejeição ela vai gerar também muito desânimo, né? No nível menor, num grau menor, vai gerar desânimo, vai gerar desmotivação. Sabe quando você está constantemente, eu estou falando de um dia, né? Hoje eu acordei meio desanimado. Bem, beleza, vamos lá, faz um movimento aí, né? Estica o braço, posição de vencedor, tudo isso já vai te ajudar. Mas tem pessoas que estão ciclicamente, constantemente se sentindo desmotivada, constantemente se sentindo desanimada. Outro sintoma é aquela pessoa que tem muita escassez também. Ela está sempre faltando dinheiro, está sempre dizendo que está sem dinheiro. O dinheiro para ela é um problema, porque está sempre faltando, porque está sempre necessitando e acha que a vida dela não anda para frente porque ela não tem o dinheiro. Isso pode ser também a raiz disso ser uma rejeição, porque a pessoa não tem força para produzir.
a pessoa não tem motivação para fazer dinheiro, a pessoa não tem ânimo para ir atrás dos seus sonhos, de buscar habilidades e capacidades, porque ela está com essa raiz de amargura, de ressentimento, da rejeição, sugando mesmo, é um parasita emocional que tira a força da pessoa e não deixa com que ela avance, com que ela cresça, com que ela tenha sucessos na vida, não tenha alegria, até mesmo às vezes alcança alguma coisa, conquista algo muito bacana, mas a indiferença da rejeição não deixa nem ela comemorar, não deixa nem ela valorizar aquilo que ela conquistou, e com esforço e com merecimento. Ela deveria realmente ali, comemorar muito, né? Sozinha e com os seus amados, seus queridos. Tem todo o direito, tem todo o dever, né, de comemorar, mas não consegue. Por quê? Ela nem sabe porque, não sei, né, tá tudo bem, mais um só, tá bom, tá legal, mas a pessoa não tem a expressão dessa alegria, porque ela está, como eu falei, como que uma lâmpada abafada, uma lâmpada que tem uma cortina em cima e não deixa ela brilhar como ela deveria, como ela é de verdade, né? Mais uma vez, você nasceu para brilhar, você é luz do mundo, você tem esse fogo dentro de si, mas a rejeição pode estar abafando, pode estar te impedindo de brilhar, mas hoje eu creio que você vai tirar essa capa de cima, vai conseguir mudar essa história tremendamente. Então, a rejeição, como eu falei, ela vai gerar essa autossabotagem, né? Você vê, esse exemplo que eu dei, a pessoa não consegue comemorar porque ela tem a indiferença no coração dela, justamente porque ela não se sente amada. Ela às vezes acha que aquilo ali é mais uma coisinha, normal, não tem nada a ver, tudo bem. Olha, um exercício então para isso já. Comemore pequenas coisas, comemore a vida, comemore a família. Não precisa ter grandes motivos, né? Eles, o dia que eu casar, eu vou fazer uma festa maravilhosa, o dia que eu tiver um filho, eu vou fazer, o dia que eu tiver uma casa. Não. Comemore pequenas coisas, comemore que você tem uma família, comemore se tem um filho, comemore hoje mesmo, jante junto, comemore, né? Pratique exercícios que vão te levantar e tirar dessa rejeição. Então, a autossabotagem, pessoas que desistem no meio, sabe aquela coisa de estar sempre desistindo no meio, da vontade, de repente aquela vontade vai embora. Pode ter situações de rejeição na vida que precisa ser transformado. São pessoas que têm muita superficialidade às vezes, né? Então quem tem essa rejeição, ela, como eu falei, tem uma gangorra emocional muito grande e ela está sempre se questionando: será que eu sou amado? Será que me amam mesmo? Às vezes a pessoa tem tudo, a pessoa tem pessoas que a amam ao seu redor, pessoas que ligam para ela, pessoas que se importam com ela, que têm realmente atitudes que demonstram esse cuidado, que demonstram esse valor que ela tem, que demonstram esse amor, mas ela não consegue enxergar. Ela duvida. Por que ela duvida? Por que ela não consegue enxergar? Por que ela sempre questiona? Porque existe essa situação que está lá, como a raiz que eu falei, que suga tudo aquilo que ela recebe de bom, e ela não consegue expressar a felicidade de forma constante, né? De forma grande, e isso tem que realmente sair do caminho, né? Então, como mudar isso, pessoal? Quero
ver com vocês aqui como que a gente muda essa história, né? Vamos virar a chave dessa situação. Então, claro, a gente tem que fazer uma limpeza, né? Esses dias eu fui no dentista, todo mundo aqui acho que já foi no dentista alguma vez na vida, e cara, assim, até eu nunca imaginei que eu fosse ter algum problema, alguma cárie, mesmo escovando o dente e passando fio dental normalmente, né? Às vezes a gente não imagina o quanto que aquilo que é sujeira entra e você às vezes tem que ir num lugar que vai colocar ali uma broca mesmo, né? Vai doer às vezes para tirar aquele problema, e muitas vezes é isso que a gente tem que fazer com a rejeição. A gente vai muitas vezes ter que enfrentar coisas difíceis, né? Por quê? Porque a rejeição ela pode ser mudada, pode ser tirada através de uma libertação. O que é uma libertação? É exatamente limpar esse sentimento de rejeição do coração, limpar da questão emocional. Porque uma vez que a gente limpa isso, a gente se sente então livre, leve, solto, e eu tenho certeza que não tem coisa melhor para todo mundo se sentir dessa forma. E como é que eu faço? Como é que eu vivo a libertação? Eu vivo através do perdão. Perdão. Tá aí o que nos faz realmente iniciar essa limpeza da rejeição. Então, alguma coisa que aconteceu com outra pessoa, não é isso? E que não ficou resolvido, que ficou com problema e ficou uma marca e trouxe uma dor, e agora isso está instalado no meu subconsciente, e a mente, ela, em todo tempo que houver alguma situação negativa, ela vai dizer o quê? Que você não é amado, que você não merece mesmo, que você não pertence àquela pessoa, aquele grupo. Às vezes, mesmo a pessoa sendo amada, né? Eu vou dar um exemplo. Tem um livro que eu quero indicar para você, do Dr. Joseph Murphy, chama O Poder do Subconsciente. É muito bacana esse livro, e ele conta a história de uma mulher que era casada, tinha 2 filhos, e ela trabalhava muito, era pauleira assim, de sair cedo de casa e chegar tarde. Ela era a primeira a chegar na empresa, no departamento, e quase todo dia ela era a última a sair do departamento. Só que depois de 15 anos, isso acabou desgastando muito o relacionamento dela no seu casamento, e as brigas intensificaram, e ela foi buscar ajuda, né, do Dr. Joseph Murphy, que era, né, um psiquiatra, e então ele começou a ajudá-la. E durante o tratamento, nas conversas, ele perguntou para ela: você se sente culpada de alguma coisa? E no começo ela nem percebia, não tem nada, não aconteceu nada e tal. E ele foi cutucando, e uma hora ela falou: tem uma situação sim. Quando meu pai faleceu, a herança eu teria que ter dividido com o meu irmão. Só que o meu irmão, ele tinha um problema muito sério com drogas. O meu irmão, ele era viciado em drogas, gastava tudo com drogas. Então eu, para preservar ele e não dar para ele aquele dinheiro para ele gastar com as drogas, eu então não dei essa herança para ele e quis esperar um tempo até ele se recuperar das drogas. Eu ia ajudar ele, se ele quisesse passar por uma clínica, se desintoxicar, e depois eu daria para ele essa herança e ele poderia aproveitar melhor dessa herança. E aí o que acontece? 2 semanas depois, o irmão dela,
ele acaba morrendo de overdose. E com isso ela passa o quê? A se sentir culpada. Porque ela ficava pensando, se eu tivesse dado para o meu irmão a herança, que era dele de fato, talvez ele pudesse ter usado de uma forma mais positiva, ele pudesse ter usado para se tratar e ele não teria morrido. Então você veja, essa culpa que ela carregava dentro dela por causa dessa questão do irmão, parece uma coisa desconexa que eu vou falar. Fazia com que ela se trabalhasse demais, fazia com que ela se autoexigisse, se cobrasse muito no seu trabalho, muito nas coisas que ela fazia. Ela tinha que mostrar que ela era importante, tinha que mostrar que ela dava resultados muito acima. Só que ela estava ao mesmo tempo o quê? Tendo um efeito colateral na sua família. E a família, os filhos, o marido, estava sendo deixado de lado. Estava sendo que ali rejeitado, né? Colocado distante. Mas você vê que a culpa dela ter ali criado uma situação de rejeição foi muito forte na vida dela, gerando esses problemas. E a hora que ela identificou isso, gente, diz o livro que mudou a vida dela. Ela deixou de ficar sendo tão uma pessoa que cobrava tanto de si mesma. Ela enxergou que não precisava ficar quase que um alto esforço, né? Uma justiça própria para querer mostrar alguma coisa, e ela viu que não precisava nada daquilo, porque ela entendeu que ela não teve culpa daquilo. Ela fez aquilo durante, o Dr. Joseph Murphy conversando com ela entendeu que ela fez pensando no melhor, não era por ganância, não é porque ela queria o dinheiro do irmão, não, era pensando numa coisa boa. E hoje, quando ele perguntou, hoje você faria isso? Ela falou, não, claro que não, se eu soubesse disso eu não teria feito. Ele falou, pronto, então você não tem culpa do que aconteceu. Isso foi algo que aconteceu. E aí então ela se viu liberta daquela situação de culpa e pôde tirar esse sentimento terrível que é a culpa, né? Então o perdão é algo fundamental, né? Primeiro, perdoar a si mesma, como ela nesse caso, né? Perdoar a si mesmo, parar de se ver como causador, né, da dor de si mesmo, né? Parar de se enxergar o acusado, o culpado de tudo, porque a pessoa que tem rejeição também, ela está sempre se sentindo culpada, então ela acaba sendo muito permissiva, ela acaba permitindo que façam com ela coisas que até fazem mal para ela, mas ela deixa para não desagradar a outra pessoa, para não brigar com a outra pessoa. Então essa questão da rejeição, ela traz uma anulação, né? Porque se ela já foi rejeitada lá atrás, no passado, e está com uma crença negativa, então ela se sentir, ela se rejeitar, se anular, é normal. É como se isso fizesse parte da vida dela. Uma grande mentira, obviamente, mas ela acaba agindo dessa forma. Então, é necessário, como eu falei, 5 passos importantes para a gente perdoar e viver a libertação. O primeiro deles é reconhecer, e que bom que você está aqui com a gente e você pode reconhecer isso, né? Será que eu tenho alguma coisa que eu tenho que eu me sinto culpado, né? Ou será que eu preciso perdoar a alguém também? Perdoar a outras pessoas? Ou ainda, será que eu preciso pedir perdão para alguém? Então, 3 situações de perdão que precisam ser resolvidas. Então, primeiro, reconhecer que eu preciso
para mim, ou pedir para o outro, ou liberar o perdão para outra pessoa. O que mais? Eu preciso me arrepender. Então o arrependimento é fundamental nesse processo. Não pode ser uma coisa só. Eu vou falar daqui a pouco o que é perdão, o que não é perdão. Isso é interessante. Mas é importante realmente ter o arrependimento. É importante também confessar, falar. Mas Anderson, eu não tenho como falar mais. Meu pai morreu, minha mãe morreu. Eu queria liberar perdão para eles. Eu queria pedir perdão para eles. Você pode fazer isso. Você pode falar. Né? Ainda que eles não estejam presentes, você pode se expressar e falar. Isso vai te fazer muito bem, tá? Então, confessar, pedir o perdão e depois disso você vai alcançar com certeza a libertação. Então, o ressentimento é o que gera, né? Essa rejeição ela vai gerar o ressentimento para as pessoas. Ela vai gerar mágoa, vai gerar indiferença, ela vai gerar vitimização e a autossabotagem. Então, o que é e o que não é perdão? Vamos lá. O que é perdão? Ó, fica atento aí. É assumir os sentimentos tóxicos que permeiam em você. Então, primeiro eu tenho que assumir. Eu tenho esses sentimentos todos que a gente conversou, ou algum deles? Ótimo. Então eu reconheço. É recuperar a liderança do seu destino. Porque a pessoa que é rejeitada, ela não tem autogoverno. Ela é uma pessoa indecisa, muitas vezes. Então ela está sempre se deixando levar. Ela, por depender sempre do amor de fora, do amor de alguém, querer se sentir amado, muitas vezes essas pessoas elas são levadas pela opinião dos outros, né? Ela é levada pelas ondas, como diz aí o ditado, Maria vai com as outras, podia ser Mário também, né? Vai com os outros. Por quê? Porque ela está sempre buscando ser aceito em algum grupo, por alguém, em alguma situação. Então, o perdão, você recupera quem você é de verdade, a liderança da sua própria vida, do seu próprio destino. Como diz Carl Jung, né, o famoso psiquiatra suíço, do Yin Yang, né, ele fala que quem cria o nosso destino somos nós mesmos. Né? Não são as circunstâncias que criam os nossos destinos, somos nós que criamos. Então, uma vez que eu tenho o meu coração limpo, então a clareza, né, para pensar, a clareza para decidir, a clareza para escolher as amizades, a clareza para enxergar qual é o meu futuro, o que eu quero, o meu destino. Então, o perdão é muito importante. O perdão é a paz que você aprende a sentir quando libera quem lhe fez mal. Quem aqui já teve uma experiência dessa de liberar perdão e sentiu paz? Comenta aqui comigo, fala eu, né? Fala eu tive. Cara, é muito libertador, é muito bom. Rapidinho uma aguinha, mas não é fácil. Não é fácil, eu entendo que não é fácil determinadas situações de perdoar ou de pedir perdão. Realmente é difícil, mas tem uma recompensa maravilhosa. Por que é difícil, Anderson, a gente pedir perdão? É porque é do homem, né? O homem, ele quanto mais se afasta de Deus, quanto mais se afasta do seu Criador, mais dificuldade ele vai ter de perdoar. E a rejeição faz isso, né? Porque a rejeição, ela te impede de enxergar que é amado. Então, quer dizer, normalmente foi situações com pai e com mãe, ou com responsáveis, que não fez a pessoa se sentir amado. Então isso remete a Deus, né, ao Criador. Então se nem o pai e a mãe dela amou ela, Deus então menos ainda. Então a pessoa fica distante da sua essência, da sua verdadeira essência. Deus é perdoador? Total. Deus, antes de você falar, já perdoou.
né? Desde a fundação do mundo ele já perdoou. Então nós somos perdoados independente daquilo que a gente possa fazer. Existe o perdão de Deus, mas a gente muitas vezes, por causa da rejeição, por causa dessas feridas, tem dificuldade de perdoar, né? O próprio Pai Nosso, que Jesus ele nos ensinou, ele fala: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores, né? Como aqueles que nos têm ofendido. Então tá aí uma regra do jogo, né? Maravilhosa. Uma vez que eu libero o perdão, eu então deixo de ficar aprisionado com essa bola de ferro e com a mente sempre pensando naquele problema, sempre pensando nas coisas negativas, sempre reclamando das coisas, sempre achando que vai acontecer o pior. Essa nuvem negra, ela vai embora, ela dispersa. Por quê? Porque você deu lugar agora à luz, né? Deu lugar àquilo que é bom para a sua própria vida. Então, o perdão é para você e não para o autor da afronta. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente pensa: não vou perdoar, ele não merece. Olha o que fez comigo. Isso não é coisa que se faz. Por que me abandonou desse jeito? Por que fez isso? Por que não fez aquilo? Por que deixou dessa forma? Por que não fez isso para mim? Só que não é a pessoa que vai ser beneficiada com o perdão. Quem vai ser beneficiado é quem perdoa. Quem vai ser beneficiado é a pessoa que libera esse perdão, que pede esse perdão. Então, somos nós os maiores beneficiários do perdão. Refere-se à sua cura e não da pessoa que te fez sofrer. Gente, assim, as enfermidades já é provado cientificamente que é uma somatização daquilo que são as emoções negativas. Então, a maioria, alguns falam em 70%, 80%, até mais de 90% das enfermidades são geradas pelas emoções negativas. E a gente está falando aqui de uma emoção negativa terrível, uma emoção corrosiva e que, obviamente, se permanecer nas pessoas, vai adoecer as pessoas. Então, o perdão é cura. Veja, o perdão, ele te traz bem-estar, te traz saúde. Olha que beleza! Você quer ter saúde? Você conhece alguém que quer ter saúde? Cara, o perdão, ele é um remédio maravilhoso. Ele libera aquilo que estava aprisionado, né? Eu fico imaginando artérias, veias que ficam talvez ali, né, bloqueadas, impedidas, com pouco sangue fluindo, e uma vez que se perdoa, aquilo é liberado. E aí vem a imunidade e o bem acontece. Por quê? Porque não tem mais aquela amargura, né? Aquela mágoa. Mágoa é má água, né? E por acaso hoje é o Dia Internacional, Dia Mundial da Água, né? Nós somos 70%, 80% de água, então não pode ter má água no nosso coração. Chega de mágoa, né? De qualquer tipo de espécie. Então, o que mais é perdão? É habilidade que precisa de treino. Tá vendo? Por que eu não consigo perdoar fácil? Eu entendo, ao longo da vida talvez você nem tenha aprendido dessa forma. Agora, vamos lá, vamos exercitar. Vamos deixar claro que o perdão faz parte agora da nossa vida. Imagina, você quer um motivo para perdoar? Olha para o mestre dos mestres, né? Olha para Jesus na cruz, que depois de tudo que fizeram com ele, de pior que você possa imaginar, ele ainda diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fizeram, não sabem o que fazem. Ele pediu até para o Pai. Por que para o Pai? Porque ele mesmo não se sentiu ofendido. Ele entendeu aquilo ali, coitado deles, eles não estão sabendo o que estão fazendo, estão na ignorância. Eles só estão dando aquilo que eles têm. Então, olha para isso já é motivo, né? Ajuda a ter mais controle sobre seus pensamentos, melhora a saúde física e mental, torna-se um herói feliz e não uma vítima sofredora. Pronto, chega de ser vítima sofredora e bora ser um herói feliz
É um processo, né? Não dá para achar que hoje aqui numa live vai acabar toda a rejeição e o perdão vai rolar assim, milhão por hora. Não, eu sei que não é assim, nem tenho intenção disso, mas que possa ser aqui um estopim para que uma grande melhora possa acontecer na vida de cada um. É uma escolha, você pode escolher e falar, não quero perdoar e acabou, beleza. Cada um sabe da sua vida e tá tudo certo, né? É uma decisão também, quer dizer, não é, como eu disse, porque merece. É uma decisão, né? Eu decido perdoar a pessoa, eu decido pedir perdão, eu decido me perdoar. É uma decisão, não é porque merece, porque não merece. É realmente uma restituição, né? Você vai ter de volta o seu prazer, ter de volta a sua paz, ter de volta a sua alegria, ter de volta o brilho nos olhos. Olha que delícia! É demais isso. Vai ter o quê? A libertação. E o que não é perdão? Não é perdão fechar os olhos para o maltrato. Não é isso. Não. Eu estou perdoando a pessoa está me maltratando, a pessoa está sendo violenta comigo, a pessoa está me desprezando totalmente e eu perdoo a pessoa achando que vou manter aquela situação daquele jeito. Não, isso não é perdão. Né? Fechar os olhos para o maltrato, isso não é perdão. Então, o que mais não é perdão? Não é esquecer simplesmente, não, eu vou esquecer. Vou dar o tempo ao tempo e o tempo vai se encarregar de esquecer. Na verdade, você vai jogar debaixo de um tapete e vai ficar lá. Mas daqui a pouco isso volta. Alguém uma hora vai puxar esse tapete e vai aparecer. Esse sentimento, ele vai ficar indo e voltando, indo e vindo dentro do teu coração e você não vai perceber, como a gente já falou de várias situações aqui que a gente não percebe. É inconsciente. Então, toma muito cuidado com essa questão de dar tempo ao tempo, sempre. Tudo bem, tem coisas que não precisa ser na hora, tu dá um tempo, mas depois é importante liberar o perdão, né? Não é negar ou minimizar seu sofrimento, também não é isso. Não é necessariamente se reconciliar e voltar a conviver com o autor da afronta. Então perdoei, eu vou ter que ficar convivendo? Não, não é isso. Você está livre disso, mas também libera a pessoa para seguir caminho de novo. Não significa desistir de ter bons sentimentos e perspectivas. Então, perdoar não é resignar, não é desistir. Então, você perdoa e você agora se levanta para viver um novo caminho, um novo tempo. Agora, eu quero deixar com você uma atividade que não vai dar para eu ver você fazer, vai ser uma decisão sua de fazer ou não, uma escolha sua de fazer ou não, mas eu te encorajo muito a fazer. E se você fizer, eu queria muito que você depois me mandasse um direct e me falasse como que foi. Anderson, eu fiz e eu me senti muito bem, fez muito bem para mim, valeu muito a pena. Então, se isso acontecer, se você fizer, vai ser assim a recompensa desse tempo aqui de entrega que eu estou fazendo com vocês, que eu estou falando com vocês. Para mim vai ser muito bacana, tá? Então, qual que é o exercício? O exercício é escrever o nome das pessoas que você vai perdoar, tá? E também o nome das pessoas que você vai pedir perdão. Então, eu quero que você pense nas pessoas que você vai perdoar. Então, eu queria que você pensasse nisso e você escolhesse uma pessoa que seja e você mandasse uma mensagem, né? Ou você ligasse e falasse para a pessoa, né, desse sentimento que você tem, que você quer liberar para ela, sem ficar preocupado do que a pessoa vai falar, vai dizer, vai achar, não importa como vai ser a reação da outra pessoa. O que importa vai ser que você vai se aliviar, que você vai se sentir melhor, que você vai tirar um peso da sua
consciência, da sua cabeça, e isso vai te fazer bem. Combinado? Então, marca o nome de uma pessoa e tenha uma ação, tá? Liga, manda uma mensagem, se encontra e tenha essa ação de perdoar. E a segunda ação é também ver uma outra situação em que você vai pedir perdão. Isso também é difícil, né? Pedir perdão. Sabe aquelas pessoas ou aquela pessoa que, cara, fez de tudo por você? Pessoa que te amou demais, a pessoa que cuidou de você, a pessoa que, poxa, te alimentou, a pessoa que fez coisas legais para você e você talvez tenha desprezado, tenha rejeitado essa pessoa, não tem dado para ela tempo, para ela de qualidade, não tem deixado ela se aproximar, está sempre longe dessa pessoa e a pessoa às vezes chega perto e você despreza a pessoa, sabe? Também faça uma reflexão e vê se não tem alguém que você também precisa pedir perdão para essa pessoa e limpar essa via, essa avenida maravilhosa de amor, de relacionamento, né? Sabe aquela pessoa que talvez tenha sido muito indiferente? Para pensar nisso, se tem algum caso, alguma pessoa que você tem que pedir perdão e faça isso e depois me manda lá no meu direct como é que foi esse exercício, o que deu, o que aconteceu. E eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar muito com isso, como a gente já falou. Você vai se sentir muito bem, você vai se sentir aliviado, a sua saúde vai melhorar muito com isso, os seus pensamentos vai clarear, suas ideias vão vir, você vai ter mais motivação, você vai ter mais alegria, você vai conseguir ter mais ânimo por uma simples ação que vai te libertar, né, de todo esse peso, de toda essa enganação, de toda essa mentira, porque é uma mentira que nós não somos amados, é uma mentira que nós somos rejeitados na essência, que nós somos abandonados. O próprio Mestre dos Mestres, né, o Filho de Deus, ele falou, Pai Nosso. Então nós temos um Pai, nós somos amados demais por Ele, e se eu sentir, não apenas acreditar, mas eu sentir que eu sou amado dessa forma, tudo muda na minha vida. Se eu não apenas acreditar que eu sou imagem e semelhança do Pai e que eu tenho, né, no Filho dele o mesmo amor que ele tem pelo Filho, né? Tô falando de Jesus, né? Se a gente entender isso, o mesmo amor, se eu tenho do Pai o mesmo cuidado, o mesmo carinho, se ele me protege também, se ele me favorece, o que vai acontecer? Vai mudar minha vida amanhã? Vai acontecer tudo? Eu não sei, pode ser que sim. Mas se eu começar a acreditar nisso, não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio, né? Se eu acreditar com fé nisso, dentro de mim, sentir isso, as coisas vão começar a mudar. Porque você vai começar, pela lei da atração, a atrair as coisas boas da vida que você merece, que você já tem, que o Pai das Luzes já providenciou, mas está tudo às vezes assim, não é nem estocado, eu vou dizer, ele está represado. É como se tivesse uma represa impedindo de descer tudo que é teu de bom, tudo que é teu de importante, de valor, para que você possa usufruir aqui na Terra, né? Ele prometeu uma vida abundante. Então, que essa vida abundante ela seja sentida e expressada com muitos resultados de bons relacionamentos, com muitos resultados de conquistas, de riqueza,
de resultados, de felicidade, de saúde na sua vida, e isso vai impactar as pessoas que estão do teu lado, porque uma luz, quando ela chega, ela ilumina um espaço maior do que o dela mesma, e você, eu tenho certeza, vai iluminar muito mais a sua própria casa, os seus relacionamentos, casamento, família, filhos, no trabalho, aonde você for, você vai sentir esse amor da essência do Pai e que vai reverberar em muitas situações e muitas pessoas. Então, vou terminar a live, já deu mais de 1 hora aqui. Muito obrigado por você estar presente aqui comigo, que tudo isso que a gente conversou possa ter ajudado a muitas pessoas. Você depois compartilhe com mais pessoas. Sobre o material, o estudo de meditação, né? Que vai te explicar o que é, como fazer e te dar o exercício prático. Escreve para mim lá no meu último post no Instagram. Você escreve conheça @AndersonLimaD e envie para pelo menos 3 amigos seus. Combinado? Então, de novo, você vai escrever conheça @AndersonLimaD, envia para 3 pessoas e eu vou te mandar de presente lá no direct, tá? Vou mandar para você de presente esse estudo sobre meditação, combinado? Compartilhe, né, essa live com mais pessoas que você entende que ela precisa ouvir, precisa saber, conhecer toda essa situação de rejeição, tá bom? E tudo de bom, mais uma vez, sucesso para você, muita paz, muita alegria, você é muito amado, você é muito especial e eu te vejo amanhã. Amanhã tem live de novo, mesmo horário, mesma bate-hora, bate-canal, às 8h18, mais um assunto muito legal e importante para a gente conversar. Combinado amanhã? Então, manda aí o que você quer, a apostila, o estudo da meditação e até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.